Fala pessoal, bem-vindos a um novo episódio aqui do canal. Hoje estamos com um tema diferente para provar que ortopedia não é apenas gesso, cirurgia, tá? A gente está trazendo aí um outro tema relacionado à inovação, relacionado a alternativas de tratamento para problemas ortopédicos de forma geral, certo? O tema de hoje é acerca das terapias de ondas de choque. Tá, eu trouxe para vocês um artigo bem completo, né? Na verdade é uma revisão bibliográfica do ano de 2023, que pincela aí diversos aspectos da terapia de onda de choque, desde o que é, até como usar, alguns detalhes específicos, e até quando não utilizar, ou quais seriam as restrições, as limitações e as contraindicações desse tipo de terapia, certo? Vamos lá. Acho que a primeira coisa da gente comentar é que é uma terapia que deve ser avaliada com o seu médico, tá? Que é uma alternativa de tratamento em algumas opções e pode ser feito em conjunto com outras terapias. Inclusive, essa é uma dos benefícios da terapia de onda de choque. Ela pode ser feita de uma terapia isolada, mas não necessariamente vai ser a única fonte de tratamento para essa pessoa, ok? Entrando mais no que é a terapia de onda de choque, o nome ele é bem autoexplicativo, tá? Ele consiste na utilização de alguns aparelhos para emitir ondas de choque que podem ser geradas através de diversas formas, através de estímulos mecânicos, tá? Então através de alterações de pressão, tá? Alterações elétricas, tá? Inclusive eletromagnéticas. Então existem diversos aparelhos que fazem essa emissão de ondas de uma forma diferente. Tem dois principais tipos, que é a terapia de ondas de choque com aparelhos focais e a terapia de ondas de choque com que a gente chama de radial, tá? A grande diferença entre os dois tipos de aparelhos é o jeito que emite, tá? Então, nesse artigo, eu vou entrar agora e vou colocar esse gráfico para vocês, em que a figura da esquerda, né, que está designada como letra A, ela fala sobre a terapia de onda de choque através de um dispositivo focal, tá? E aqui a gente consegue ver em que o estímulo de onda ele é muito mais agudo, ele tem um pico muito mais alto, seguida depois por uma onda invertida, né? Na verdade, é um tipo de ausência aqui, é rebote, tá? E isso é um dos mecanismos de funcionamento, tá? Através desse tipo de padrão de onda, a gente consegue ter os efeitos biológicos necessários para que a gente tenha um bom resultado clínico, certo? As terapias de onda que a gente chama radial, elas têm um mecanismo de ação diferente, elas têm uma capacidade para ir mais profundo na pele, no tecido, nos órgãos mais internos. Essa capacidade delas é menor, tá? Então ela atinge um pico de onda menor, tá? E não tem essa onda negativa, certo? Então normalmente ela é mais indicada para tecidos mais superficiais, ok? Muito bom, essa parte é um pouco mais técnica, mas acho que faz sentido a gente colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona e qual que é o racional de tratamento desse tipo de terapia, tá? Então a gente começou a falar sobre por que ela funciona, tá? Então basicamente a terapia de onda de choque, ela traz três grandes benefícios, tá? O benefício número 1 é o benefício analgésico, tá? Que através aí de alguns fatores biológicos, como diminuição de uma substância que a gente chama de substância P, perda seletiva de fibras nervosas não mielinizadas, menor expressão de calcitonina, uma ativação do sistema serotoninérgico. Então, isso são palavras, né, mais médicas, entrando mais no Medicaid, mas são exemplos de como isso pode melhorar a dor. Então, tem esse efeito analgésico, que é a primeira coisa, que é melhorar a dor do paciente, que no fim é um dos principais objetivos, né, de quem está procurando ajuda médica. O segundo ponto é a questão de reparar um defeito, reparar um problema, ou reparar um tecido que a gente fala. Então, a gente, através de terapias de onda de choque, consegue melhorar a capacidade do organismo proliferar célula, aumentar a vascularização de um tecido que muitas vezes não é bem vascularizado, aumentar a síntese de colágeno, tá? Nos tendões principalmente, tá? Então essa questão de melhorar o efeito de reparo dos tecidos também é algo muito importante.
E um terceiro efeito muito importante também é o de induzir a proliferação de osso, que a gente chama de efeito osteogênico, tá? Através também de diversas formas de modulação, isso também acontece com a utilização da terapia de ondas de choque, certo? Estou deixando aqui essa tabela para vocês em inglês, se vocês quiserem ter a curiosidade ou para algum médico que estiver nos assistindo, certo? Muito bem, então agora que a gente pincelou um pouquinho de como funciona, tá? Ou qual que é o racional, a gente vai falar no que funciona, tá? Então a gente tem aqui nessa tabela diversas patologias em que a gente pode utilizar terapias de onda de choque, tá? E aí, a gente, na tabela da esquerda, aqui onde mostra, a gente tem qual é a patologia, e aí, nas seguintes colunas, a gente tem a intensidade da energia que a gente vai colocar, o número de sessões, o número de pulsos, tá? E o comentário. Por que é legal essa tabela? Porque se você for ver, a maioria dos problemas que a gente trata com terapia de onda de choque, a gente utiliza uma intensidade baixa de energia, tá? Apenas tecidos calcificados, a gente acaba utilizando uma energia mais alta. Então, quando a gente tem uma tendinite calcárea no ombro, ou quando a gente vai tratar uma pseudoartrose, que é o nome que a gente dá quando um osso não está grudando, tá? Ou então, quando a gente vai tratar uma necrose, principalmente do quadril, uma necrose óssea do quadril, aí a gente precisa ter uma intensidade de energia maior, tá? Para os outros tratamentos, a gente consegue ter um bom efeito com uma baixa quantidade de energia, certo? De forma geral, se a gente for olhar a tabela, a maioria dos tratamentos acabam utilizando entre 3 a 4 número de sessões, com intervalo de 1 a 2 semanas entre elas, certo? E tem uma variação entre 1.000 e 2.000 pulsos, tá, para ter um efeito adequado, salvo exceção realmente nesses casos em que a gente está tratando patologias ósseas, principalmente na questão de atraso na consolidação e nas necroses avasculares, em que a gente tem um número de pulsos maiores para fazer o efeito. Tá? E uma outra coisa legal técnica é que a maioria das utilizações a gente localiza com um ponto mais doloroso. Então a gente utiliza a clínica, utiliza o próprio sintoma do paciente para saber onde é que a gente tem que tratar e apontar a terapia de onda de choque, certo? A gente pode fazer isso, né, de uma forma clínica, anatômica, e em alguns momentos utilizar o ultrassom, por exemplo, para a gente conseguir achar uma área de calcificação ou algum outro problema dano tecidual, alguma tendinopatia mais importante. Ok? E aí, ainda entrando um pouquinho das utilizações, agora eu vou especificar um pouco mais quais são as principais, entrando nessa tabela de nível de evidência, tá? Então, essa revisão bibliográfica avaliou diversas patologias, diversos problemas em que a onda de choque poderia ser utilizado e classificou isso nos problemas em que a terapia de onda de choque é mais efetiva e nos problemas em que a gente, na verdade, não tem estudos muito bons, na verdade seriam praticamente opiniões de experts ou estudos de menor qualidade, certo? Então, se a gente for ver aqui na tabela, a gente vê que as principais patologias em que a gente usa a terapia de onda de choque são tendinite calcárea do ombro, epicondilite lateral, síndrome de dor do grande trocânter, tá? E fascite plantar, tá? E as questões ósseas como pseudoartrose, tá? E o que é cada coisa dessa, né? Então vamos entrar um pouquinho nesses diagnósticos. Tendinite calcárea nada mais é do que a formação de cálcio nos tendões do ombro, principalmente, tá? E quando isso acontece, o nosso corpo passa principalmente por fases. Então tem a fase em que a gente tem a calcificação, depois tem a fase de coalescência e descalcificação, certo? E a fase mais tardia desse processo ela é muito dolorosa, tá? Então aí que entra a terapia de onda de choque, que melhora o movimento do ombro, melhora a dor e melhora a função também, tá? A epicondilite lateral nada mais é do que, de grosso modo, uma tendinite da região lateral do cotovelo. Muitas vezes a gente chama de cotovelo do tenista, tá? Que é causada também por movimentos repetitivos, tem um certo componente genético e tem alterações fibróticas e de degeneração desse tendão aqui na região do cotovelo, tá? Síndromes relacionadas à dor do trocânter está localizada na região do quadril. Tá, então tem, por exemplo, tendinopatias insercionais aí na região glútea, bursite trocantérica, dor ao redor dessa região do trocânter, tá?
Fasciite plantar é aquela famosa dor do esporão, que é aquela dor que a gente tem na ponta do calcanhar, tá? Principalmente para dar o primeiro passo do dia, como se fosse uma facada na região mais interna do calcanhar, tá? Isso também tem uma ajuda muito importante, tá? E quando não está grudando um osso para algum tipo de fratura. Então essas são os principais usos aí da terapia de onda de choque, mas além disso, que já tem um nível de evidência muito grande, a gente tem outros problemas, tendines principalmente, como tendinite do Aquiles, tendinite do tendão patelar, síndrome miofascial, principalmente do trapézio e dor nas costas, que são outros problemas que têm nível de evidência um pouco menor, mas que também temos a terapia de onda de choque como uma possibilidade de tratamento, certo? Aqui no artigo ele também ele faz isso, né? A gente pormenoriza um pouquinho o uso de acordo com cada patologia, tá? E aí ele chega nessa tabela em que a gente fala, bom, isso aqui é legal, a gente pode usar, mas precisamos ter um pouco de atenção para ver se não tem outros problemas que impeçam ou que aumentem o risco ou que impeçam que a gente tenha um bom resultado no tratamento dessas patologias com o uso de terapia de onda de choque. E aqui a gente vai dar, por exemplo, atenção a pessoas que têm problemas de coagulação, tá? Em que eventualmente os traumas acústicos podem acabar tendo algum problema, fazer um hematoma ou alguma coisa mais significativa, tá? Infecções ativas, tá? Que a gente normalmente trata com antibiótico, eventualmente entra com algum tipo de tratamento cirúrgico, tá? Gravidez também, pelos riscos inerentes aí de uma gravidez, de ter algum problema relacionado a isso, tá? Quando a gente tem uma aplicação direta na cartilagem de crescimento, porque a gente sabe que crianças e adolescentes que têm uma cartilagem de crescimento ainda ativa, há um risco de a gente ter algum tipo de dano nessa cartilagem, tá? Então, se a gente fizer isso, aumenta o risco de ter algum tipo de distúrbio de crescimento, que pode se manifestar com alterações da angulação da perna, ter dismetria, ou seja, alterações do tamanho de uma perna ou de outra, e por isso a gente evita aplicações diretas na cartilagem de crescimento, tá? A presença de tumores, seja linfoma, metástases ou mieloma múltiplo, também é contraindicado o uso de terapia de ondas de choque, e quando a gente tem rupturas totais tendíneas, tá? Que normalmente a gente tem uma capacidade mais limitada de cicatrização nas rupturas totais e que a gente tem que sempre avaliar a necessidade de um tratamento mais invasivo, como a necessidade de uma cirurgia, a depender de cada caso, certo? Apesar de ser uma revisão, a gente sempre precisa ter novas evidências, então é uma coisa que vale a pena a gente sempre comentar. Mas como conclusão final, a gente vê que a terapia de onda de choque, apesar de ter algumas limitações, tem seu uso na forma de tratamentos ortopédicos amplo, aí com uma boa alternativa de tratamento a terapias mais invasivas, já que esse é um tipo de tratamento que tem poucos efeitos colaterais, não é uma terapia invasiva, tá? Normalmente ele é minimamente doloroso, tá? E pode ter bons resultados se casos bem selecionados, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade a mais, por favor, não deixem de comentar. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.